Eu vou começar agora com aquele casal que está ali atrás. Ela é uruguaiana e ele brasileiro. São viajantes, mochileiros e tem cada história fantástica. Felipe e Yasmin. Aqui na praia do Rancho, em frente ao camp do Paulinho. Bem, Felipe é brasileiro, Yasmin é uruguaiana, né? Sim. Uruguai, não é isso? Então vou começar pelo Felipe. Felipe, meu rei, o que levou você a ser um mochileiro viajante? E quanto tempo você está na estrada? Pode crer. Salve. Eu tô aí faz 8 meses na estrada. E antes eu trabalhava na área da gastronomia, então fui cozinheiro, chefiei algumas cozinhas e eu viajei por trabalho. Então morei no Paraná, Campos do Jordão, Ubatuba, tudo trabalhando com cozinha. Então já viajava mesmo por conta própria ali no trampo, sem ter essa ideia de ser viajante desse jeito hoje, tá ligado? E aí recentemente, depois da pandemia, aconteceu várias coisas na minha vida, então foi a minha experiência com xamanismo, ayahuasca, minhas primeiras consagrações e a perca da minha avó simultaneamente a isso. Então naquele momento eu vi que eu estava num trampo, que eu tinha montado o cardápio do lugar, eu tinha feito tudo, só que não tinha um retorno, tá ligado? Não tinha um reconhecimento, não tinha uma assinatura no cardápio, não tinha nada disso. Então eu montei a parada e não rolou. E aí tudo isso junto, de um final de semana pro outro. Tipo, uma sexta-feira eu peguei, pedi demissão, peguei minhas coisas, fui para um espaço que era de terapia holística, terapia oriental. Fiquei um final de semana lá e na segunda-feira eu já estava viajando. Mas esse espaço de terapia holística, você ficou um tempo lá? Fiquei 2 dias lá. E como foi lá o convívio que você viu? Essas 48 horas lá, o que você foi massa. Sentiu, o que você aprendeu lá? Foi massa, porque lá eu tava com meu irmão e uma companheira dele, que era dona do espaço, e ele aplica hipnoterapia. E ela fazia reflexologia, fazia radiestesia também, apometria, que são vários instrumentos e ferramentas que a gente tem para cuidar de corpos que a gente tem sutis, entende? Como emocional, físico, mental, espiritual e outros mais, assim. Então lá foi uma visão diferente de muita coisa que eu tinha na minha vida, de coisas que eu via que tinha a ver com ancestral, com antepassado, que já vem passando, prolongando, tá ligado? E aí tudo isso me gerou esse impulso. Tipo, foi uma busca, foi uma viagem que ela foi se conectando cada vez mais, com uma sincronia ali, mas era uma parada de um desenvolvimento, entendeu? De me curar internamente, me curar meus padrões e também de aprender mais sobre espiritualidade, aprender mais sobre essa caminhada da vida aí que antes eu não vinha, eu só olhava de forma superficial, entendeu? Então, tipo, minha vida antes era superficial, rasa, era festa, vício, essas paradas e, tipo, soberba só, tá ligado? E depois disso não, depois disso minha vida virou mais simples, só que aprofundou vários momentos, várias experiências, várias condições que eu fui tendo nesse tempo, foi provando pra mim que eu tô no caminho certo, tá ligado? O autoconhecimento. Yasmin, você é do Uruguai. Quanto tempo você viaja e o que levou a você ser mochileira viajante? Qué sensible con lo que dijiste. Eu sou Yasmin, sou de Uruguai. Eu comecei hace 3 meses a viajar. Eu viajé primero adentro de Uruguay y después viajé acá. Eu vine para acá, primero para Ubatuba. Bueno, mismo que Ubatuba, Caraguatuba, Jambeiro, Paraty y ahora acá. ¿Y qué me llevó a viajar? O que te levou assim? O que fez? Qual foi o motivo de você falar assim, agora eu quero viajar e conhecer o mundo? Eu sempre quise viajar, sempre. Meu pai sempre foi mochileiro, então sempre eu levei isso adentro de minha alma. Sempre, desde pequena. Eu veía, tipo, eu tinha 10 anos e eu veía as fotos de Nova Zelanda e coisas assim. Então eu sempre fui mochileira, pero eu ficava quieta. E depois, quando eu pude e eu tive a oportunidade, eu fui por o mundo. E eu só estou fazendo o que minha alma me pide, que é enriquecerme de experiencias, de conexiones, y eso es lo importante. E como vocês se conheceram? Pô, então, eu fui fazer voluntariado numa comunidade alternativa ali de permacultura e ecoconstrução, que é em Itamambuca, é o sítio Simple Life. E lá eu cheguei em dezembro.
Então, dia 1º de dezembro eu assumi a cozinha do sítio, que era uma cozinha vegana, bem diferente do que eu trabalhava. Tinha intolerante a glúten, intolerante à lactose, então eu tinha que desenrolar várias receitas lá novas, tá ligado? Pra poder suprir a necessidade. Então lá eu fechei a ceia do final de ano, participei disso, trabalhei nisso e tal, fiquei em janeiro e fevereiro. E aí você chegou em janeiro, né? Eu cheguei em janeiro. Pra voluntariar também? Sim, eu fui assim, tipo, muito rápido. Eu cheguei para a rodoviária de São Paulo, Tietê. Cheguei aí e eu não sabia, eu não tinha nada para fazer, não tinha lugar onde ir, onde trabalhar. E aí, tipo, foi tipo muita conexão. Eu fiz uma videochamada com os donos de Simple Life, que é o hostel esse. E aí fui. E aí eu conheci a ele. A gente, essas pessoas me puseram a trabalhar aí na cozinha, ajudante de cozinha. E ele estava trabalhando aí, então a gente já se conhecia. E ela era taurina, né? Então, tipo, eu tava cozinhando, já ia dando comida pra ela já, tá ligado? Do malandro pegando a barreira, né? Foi mesmo. E foi bem lindo, porque eu sou vegetariana e antes fui vegana, não? Então, quando eu cheguei, tipo, me gostou muito isso, porque todo o que a gente cozinhava era todo comida orgânica, vegetales orgânicos, assim. E a gente sempre, tipo, tratava de cozinhar com muita consciência. Sim. E depois era muito mágico ver a todas as pessoas comendo aí. É, a gente reunia a galera. Riendo. Mas o detalhe de ele ter te conhecido, como foi assim, a primeira iniciativa, a troca de olhar, ou a comida? A parada foi muito louca, foi muito louca. Muito louca. O primeiro dia eu cheguei às 7 da tarde, tá. Eu estive aí fazendo coisas, blá blá blá. Depois, na noite, não? Eu tava tocando violão lá na fogueira. Sim, pra eu saludei a ele, tipo, eu olhei pra ela. E depois na noite, a gente se sentou para conversar. Eu não conhecia ele, tipo, muito, era outra pessoa mais. Então eu sentei com 3 pessoas. Era eu, Lívia e Jonas. E aí a gente começou a conversar sobre o papo. Começou a avançar, né? Porque a gente tava falando. Começou sobre energia. Depois a gente começou a conversar sobre tudo, tipo espiritualidade, das energias, chakras e tal. E aí, na hora que a gente começou a conversar ali, tipo, os dois que estavam de fora ficavam sem entender nada. Sim, e a gente falando a mesma língua, tá ligado? Mas você estava falando com eles e eu estava falando com eles. Eu estava falando com você. Mas dava desligado. A gente tava, tipo, instruindo a galera, só que a gente não se falava. E a gente falava o mesmo. Era a mesma língua. E aí foi tipo... Aí no dia seguinte foi o rolê, né? Tipo, eu saí pra andar de caiaque lá. Que lá a gente podia pegar caiaque, pegar um rio. E aí eu chamei Jonas, que era o parceirinho meu lá. Só que ele tava trabalhando e não podia. Falei, porra, velho, vou andar de caiaque sozinho, então, pô, demorou. Aí quando eu fui voltar, eu acho que era pra pegar o fone de ouvido na barraca. Eu vi ela sentada numa pedra lendo um livro, tá ligado? Às 9 da manhã. E aí me deu um insight, eu falei, pô, vou chamar ela. Eu falei, pô, pá, quer dar um rolê de caiaque e tal? E aí a gente foi, velho. E aí a gente saiu andando de caiaque de boa, nem trocava muita ideia. Eu tava muito tranquila. É mesmo? Sério? E qual foi o primeiro contato? Aí, também. No caiaque, a gente tava no rio, tá ligado? É que a gente não falava muito, mas o que falávamos era de muita conexão. Era suficiente para se conectar. Sim, e as miradas. E a gente nem sequer estava perto, porque eu o caiaque recém tava chegava, aqui, eu não conhecia. E aí eram umas perguntas muito fáceis, como é que você manifesta o amor, né? Tipo, uma parada que pergunta isso. Eu perguntei, qual é o linguagem de amor que você tem? Qual a linguagem? Linguagem. E ele, linguagem? E aí a gente começou a trocar ideia. Depois chegamos a uma praia. É uma prainha que tinha assim no rio, você vai andando, tem várias prainhas. E aí a gente encostou o caiaque, desceu no rio e ficou tipo ela pra lá e eu pra cá. Bem tranquilo. Cada um tirando o seu rolê, curtindo a natureza, eu fazendo meus rezos lá com a água, pá. E aí a coisa foi rolando, daqui a pouco teve um momento, né, que você tinha saído. E aí eu tava dentro, assim, eu só olhei pra ela, tá ligado? Falei, pô, vem, estiquei a mão, assim, falei, vem. Bem. E aí ela segurou a minha mão, na hora que a gente se tocou, já deu um choque de energia ali já. Que legal, cara. A conexão, o amor,
você não precisa abrir a boca para poder falar. E tipo, parecia que a gente já se conhecia muito. A gente sentia muito e não falávamos não nada. Foi um abraço, tipo, ela entrou no Rio, a gente deu um abraço. Um abraço. A gente nem deu o primeiro beijo ali. Nada. Caraca, velho. Um abraço e a parada assim, pá, na hora que deu o abraço. Como se fossem dois corpos se encontrando no mesmo lugar. Foi muito foda, cara. Como uma coisa que se tinha que encontrar, assim. Porque no dia de kayak, no primeiro dia, foi aí que eu estava falando, eu vou para Amazonas. E você falou, eu quero ir para Amazonas. Então eu falei, se você quer. E a gente não se conhecia. Eu falei muito assim, liviano. Não falava em sério. Minha consciência falou sério. Agora Tá aí, a gente tá gostando dessa viagem a dois? Muito, sim, Cara, sim. Eu estou vivendo muitas coisas diferentes. Muito, a energia diferente, as pessoas, todo, a forma, a cultura de todo. A gente se relaciona muito diferente como se relaciona no Uruguai. Muito. E eu estou tipo muito feliz. Porque as coisas que estão passando sempre estão muito sincronizadas. Sempre. Quando a gente necessita ajuda, as pessoas sempre ajudam. Quando a gente necessita ajuda da natureza, a natureza sempre ajuda. Verdade. O que passou? Isto. Cuenta pra ele. Foi o seguinte, cara. A gente tava na beira ali, tá ligado? Onde tem a saída de um rio e vem o mar, entendeu? E aí a gente fez fogueira e começamos a cozinhar abobrinha com cenoura ali no nosso foguinho, tá ligado? Fazendo parada mó da hora. Antes habíamos buscado carne e não habíamos pô, a gente tinha buscado salsicha e não conseguiu e tal. Porque tem isso também, né, cara? A gente já era vegetariano, né, cara? Só que na hora que você tá na arma, Zé, que aparece pra comer, mano. Proteínazinha, carninha palhoçosa na fogo. O primeiro dia que nós chegou, o cara deu um espetinho pra nós, falou, o quê, irmão? Sou vegetariano, mas só por hoje vou comer carne. Só por hoje, pô. E aí, qual foi? E aí, nesse dia aí, a gente tava lá, daqui a pouco ela foi lavar uma parada ali na aguinha do rio, tá ligado? E aí quando ela olhou tinha um peixe, tipo, a água veio. No lado? A água veio. E olha que louca a sincronia. De dia que foi a parada da... quase sem vida. E eu todo dia... sem vida? Sim, e porque eu todo dia eu estava falando com ele de que a gente tinha que começar a fazer mais coisas como caçar, porque a gente necessitava comer proteína. E eu falava para ele, eu tenho muito medo de caçar, eu me sinto muito culpável, porque o que eu faço todos os dias, eu vejo um peixe e eu tiro para dentro. Ela joga de volta pra água, eu falo, não, é comida, velho. Cara, culpa. Eu falei, pô, comidona aí vindo pra gente. Então, todo dia, esse dia eu estive falando isso, que eu tinha muito medo. E no dia de manhã, cara, a gente tava num lugar que a gente viu um indígena, tá ligado? Um senhor muito antigo aí, tio Sam. E ele fez um peixe na folha de bananeira na minha frente. E eu, como eu olhei, velho, na hora eu xeroquei tudo, tá ligado? Eu falei, que vou fazer igual. A gente tem e aí à noite o peixe chegou, velho. Tá ligado? A água ali, o peixe lá só com a boquinha. Eu falei, pô, tá vivo. Gratidão, natureza. Obrigado. Aí eu fui lá, já cortei a folha de bananeira, papapum, já virei, já fechei, já colocamos na brasa com limão, né? Comemos pra caralho. Para as brasas, o fogo estava bem prendido. Nossa, esse dia eu levantei, não conseguia nem andar direito. Que a gente esse não jogou no mar não, né, velho? Não, esse daí não. Agora ela olha e fala, dá pra aguentar até a noite? Eu falo, tá muito cedo, nós não tem geladeira. Pequena, eu fui muito conectada com a natureza. Sempre eu fui muito sensível. Desde pequena eu chegava a um lugar e eu já entendia muitas coisas, solo com sentir. Ni com ver, ni com escuchar, solo con sentir. Y después eu me fui crescendo e já fui uma menina e eu passei muitas coisas assim, muitos desafios. Então eu entendi que eu tinha que fazer o que minha alma me pedia. E minha alma me pedia curar-me, né? Prestar atenção em mim desde pequena. Então aí foi mudando muitas coisas, deixando muitas coisas para trás, soltando muitas coisas para receber coisas novas e bem novas, porque eram bem coisas que ni mi entorno conhecia, Eu estava tipo bem sozinha ao princípio, como que eu sempre era a louca, ¿viste? A oveja negra, la rara. E depois eu fui crescendo e eu conhecia as pessoas corretas e os lugares corretos e sempre foi isso, irme guiando por lo que eu sentia. Então
em um momento eu falei comigo mesma, eu vou sanar. Então eu comecei a estudar terapia holística. Eu deixei de estudar na universidade, trabalho social, que também era algo que eu amo muito, porque eu sempre estou muito conectada com as pessoas e sempre quis ajudar muitas pessoas. Porque eu sempre entendi que detrás de todas essas capas que eu tenho, eu sou amor, muito amor, eu sou muita ternura. Então eu tinha que deixar isso para fora. Mas eu preferi observar-me a mim, começar a trabalhar em mim. E aí eu comecei a estudar terapia holística para sanar-me a mim. Então, como eu estava em um momento bem difícil foi começar a fazer-me reiki a mim, a escuchar-me a mim, a começar a fazer yoga, coisas muito mais internas, que você entende que todo está dentro, não fora. E se você, isso que eu falava, se você cierra os olhos e você observa o que você tem lá dentro, você cria a realidade fora. E muda a gente, as pessoas fora, todo o tempo. Com um abraço, com uma mirada, com qualquer coisa que você pueda dar, você muda a gente. É gesto que carinho se transforma em amor. Legal, quer deixar aí uma mensagem pra galera aí? Pô, pode crer, tem uma coisa que eu sempre levei aí na minha jornada, é que quem me conheceu no meu passado aí, me vê hoje, tipo, se surpreende, tá ligado? Então eu acredito que os encontros que a vida me trouxe, me transformou, tem me transformado, me feito buscar cada vez mais melhorar como ser, pra gente tentar melhorar o que tá fora, tá ligado? Tentar mudar o que tá em volta. E eu realmente acredito que se cada um busca esse caminho, todo mundo tentar fazer uma coisa melhor no seu dia, tratar uma pessoa melhor, tá ligado? No seu trabalho, sei lá, pô, fazer algo melhor do que você já faz a cada dia. A gente vai melhorando muito de pouco em pouco. E é isso. E você, Yasmin, me fala, deixa qualquer mensagem que você achar, que tá no seu coração e vai pra frente. Eu quero agradecer muito a gente que está vendo esto, a qualquer pessoa que esté vendo esto, que entienda que se ajuda vai ser uma ajuda muito importante e que a gente vai receber com muito amor. Y dar un mensaje de que a gente está aprendiendo esto, que hay muchos desafíos, pero que la vida es muy linda si a gente está atenta en cosas pequeñas, porque acá no se ve, pero detrás está un mar, están unos cores preciosos, bien tranquilos, a montaña, y a gente está acá, trocando ideas y pasando muy bien, así que obrigada.